Então, se você puder agora comigo, abra a tua Bíblia na carta ali, aliás, no livro de Apocalipse, capítulo de número 2, versos de número 1, eu quero ler até o verso de número 7. Apocalipse, capítulo de número 2, verso de número 1 ao verso de número 7. Nós vamos trazer aqui uma breve meditação. Eu creio que Deus vai falar aqui ao nosso coração nesta manhã. Vamos aprender com a palavra e depois nós estaremos orando mais uma vez, irmãos. Vamos colocar em prática aqui o que aprendemos e Deus vai operar em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Na medida que os irmãos forem encontrando o texto aí, escreve para nós aqui no nosso chat ao vivo, escreve ali, pastor, eu encontrei. Amém? Combinado, irmãos? Então escreve aí, se você já encontrou o texto, já escreve ali, pastor, eu encontrei. Amém? E vamos fazer a leitura da palavra de Deus ao nosso coração nesta manhã. Livro de Apocalipse, capítulo de número 2, verso de número 1 a seguir. Eu creio que Deus, mais uma vez, irmãos, vai falar ao nosso coração. A irmã Serlei já encontrou o texto, a irmã Serlei está ali pedindo oração também pelo pai dela, o seu João, que vai passar por cirurgia hoje. Estaremos em oração. Irmã Serlei, pastor Walter já encontrou o texto também, a irmã Kátia também já encontrou, irmão Jailson já encontrou o texto. De vez em quando eu prego aqui, irmão Jailson diz, pastor, sonhei com o texto aí à noite, com essa palavra. O irmão Jailson sonhou essa noite, irmão Jailson, essa noite não, com Éfeso, com Apocalipse capítulo 2. Então escreve para nós aí, se sonhou, escreve aí, em nome de Jesus. A irmã Simone Maria já encontrou, a irmã Débora Domingues Leal também já encontrou o texto. Um texto muito conhecido, um texto bastante pregado, né, pelos pastores, pelos irmãos. A irmã Maria Amaral encontrou, a irmã Nayara Priscila cumprimentando aqui também no nosso chat ao vivo. Então, um texto muito conhecido, irmãos. Nós vamos extrair algumas lições nesta palavra e o Senhor vai falar ao nosso coração nesta manhã de uma forma muito poderosa, pode ter certeza disso. Também a irmã Célia Sueli já encontrou o texto, glória a Deus. Hoje os irmãos estão rápidos, aí estão ligados na palavra em nome de Jesus. Amém? Vamos para a leitura então. E à medida que eu vou pregando aqui, irmãos, vai escrevendo aí no chat ao vivo, vai contribuindo. Na medida que eu conseguir aqui, eu vou olhando o chat ao vivo aqui também e vendo a participação dos irmãos. A irmã Nayara já encontrou também o texto. Obrigado, irmã Nayara. Deus abençoe em nome de Jesus. Diz assim, ó. Apocalipse, capítulo de número 2, versos 1 ao 7. Diz assim, ó. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem a sua destra, aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achastes mentirosos, e sofrestes e tem paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente virei a ti, ou a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também as aborreço. Verso 7 agora. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer,
dar-lhe-ei a comer a árvore da vida, ou da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Amém. Até aqui, irmãos, é a leitura da palavra de Deus ao nosso coração nesta manhã. Irmãos, ontem eu ministrei aqui na Web Rádio a respeito da 7ª igreja do Apocalipse, que é a igreja de Laodiceia. E no decorrer de ontem para hoje, buscando uma palavra da parte do Senhor, eu me lembrei da igreja de Éfeso. E eu entendo, irmãos, que nesta manhã Deus quer trazer, como se fosse uma continuação da palavra de ontem, Deus quer trazer luz, e Ele quer trazer revelações poderosas ao nosso coração hoje aqui, através dessa igreja. Se você observar, Jesus, ele vai falar com João. Ontem eu mencionei, não é o João Batista. Aqui em Apocalipse nós estamos falando de João, o evangelista, um dos discípulos de Jesus, talvez, pelo que dá de entender na Bíblia, o mais chegado de Jesus, né, o que estava mais perto dele. E ele vai ter grandes revelações. Aqui ele está preso em uma ilha conhecida por nós como Patmos, e é nesse lugar que Jesus vai se revelar a ele, vai trazer a visão do Apocalipse, e dentro da visão do Apocalipse, Jesus vai falar de 7 igrejas. Alguns estudiosos dizem, irmãos, que cada uma dessas igrejas, a começar por Éfeso, depois vem Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Cada igreja aqui representa uma etapa da igreja no decorrer dos séculos. Então, por exemplo, a igreja de Éfeso representa uma etapa, a igreja de Esmirna outra, e que nós estaríamos vivendo hoje os dias da igreja de Laodiceia. Então existe essa visão. Mas também, irmãos, existem aqueles que acreditam que essa igreja aqui representa muito do que nós vivemos nos dias atuais. E cada igreja aqui do Apocalipse representa uma face da igreja dos dias atuais. Tem a igreja que está fria, tem a igreja que está misturada com o mundo, tem a igreja de Filadélfia, que é a que mais agrada ao Senhor aqui em Apocalipse. Enfim, que essas igrejas representam as igrejas de hoje como um todo. Então as duas visões são boas, se aplicam. Quando nós olhamos, irmãos, para a igreja de Éfeso, ela foi a primeira a ser citada por Jesus a João. E aqui, irmãos, algumas coisas vão nos chamar a atenção no que Jesus está falando a respeito de Éfeso. Porque ele diz ali, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Ontem eu expliquei para os irmãos, a palavra anjo não tem a ver apenas com aquele ser enviado por Deus, como por exemplo a Maria, a José, a Daniel, um ser ali resplandecente, alguns escrevem com asas nas costas, uma auréola na cabeça. Não é apenas isso o anjo, porque a palavra anjo, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, no Antigo Testamento é Malaque, que é mensageiro. Então o anjo, irmãos, aqui nada mais é do que o mensageiro da igreja. Então o anjo da igreja, em primeiro lugar, é o pastor, é o líder, é o responsável. É com ele aqui que Jesus vai se comunicar aqui através de João, enviando uma mensagem ao anjo que estava, ao pastor que estava responsável naquele momento pela igreja de Éfeso. É por esse motivo que o apóstolo Paulo, ele diz que Satanás, ele vai se transfigurar, ou ele pode se transfigurar até mesmo como um anjo de luz. O que é um anjo de luz? É um mensageiro
que está trazendo uma nova revelação. Luz é revelação. Então, o anjo de luz não significa que Satanás, apesar que ele pode fazer isso, ele pode enganar também, mas na maioria dos casos não é isso. Ele vai ali se transformar em um mensageiro através da boca de alguém, através de uma nova revelação, uma nova heresia. Isso é um anjo de luz, um mensageiro com uma nova revelação, mas que se não está de acordo com a palavra de Deus, o apóstolo Paulo diz, mesmo que eu mesmo pregue um outro evangelho, isso seja anátema, é maldição, é maldito, não é o verdadeiro evangelho de Jesus. Então olha só, irmãos, escreve ao anjo da igreja, ao pastor da igreja, ao líder da igreja, que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. O que são os 7 castiçais de ouro? A palavra aqui, castiçal, é a própria igreja. Então nós vamos ver aqui que Jesus ele está andando no meio da igreja. Ele está andando no meio do seu povo. Ele não está falando de algo que ele ouviu falar de forma distante, uma fofoca. Alguém que contou para um, que contou para outro e ele ouviu. Mas ele está dizendo, quem está falando aqui é aquele que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Ou seja, é aquele que está percorrendo. É aquele que está presente, é aquele que está no meio da igreja, porque ele mesmo disse, aonde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei no meio deles. Ele diz, pois eis que eu sou convosco até a consumação dos séculos. Então ele mesmo garante, irmãos, na sua palavra, ele é o Emanuel, é o Deus conosco, que ele está no meio da igreja. Ele está no meio do seu povo. Quando nós nos reunimos para adorá-lo, ele está ali recebendo a nossa adoração. Como hoje, irmãos, nesta programação, que na verdade é um culto, Jesus está aqui no nosso meio. Ele está recebendo a adoração, ele está vendo a nossa fé, ele está olhando para o nosso coração, vendo se encontra a verdadeira adoração, ele está procurando os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então ele não está falando aqui da igreja porque ele ouviu falar, não. Mas ele anda no meio dos 7 castiçais de ouro. O que é um castiçal? Se você olhar para o Antigo Testamento, o castiçal é o mesmo que menorá, que é a mesma coisa que nós conhecemos hoje como candelabro. Era uma lâmpada e ela ficava dentro do templo. Quando era o tabernáculo, havia um castiçal. Quando Salomão, ele constrói o templo, dentro do templo ele colocou 7 castiçais de ouro. O que é um castiçal? É uma lâmpada, mas com 7 pontas, aonde em cada uma dessas pontas era colocado azeite, o óleo, acendido o fogo, e ela iluminava o interior do templo. Então isso é um castiçal, é uma luz. Então, o que Jesus está dizendo, eu ando no meio dos castiçais de ouro. A igreja é o castiçal de ouro. É o responsável, o povo de Deus, essa união dos cristãos, que é a igreja, é a responsável por iluminar o mundo. Você está entendendo até aqui? Aí no verso 2, como ele anda no meio dos 7 castiçais, como ele está no meio da igreja, então ele está ciente do que acontece no meio da igreja, aí ele pode dizer assim, ó, eu sei as tuas obras, eu sei o teu trabalho, a tua paciência, que não pode sofrer os maus,
que pusestes à prova os que se dizem serem apóstolos e não o são, e tu os achaste mentirosos, e sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansastes. Então, irmãos, quando Jesus, ele está passeando no meio da igreja aqui de Éfeso, ele está aqui andando no meio desta igreja, o que ele está vendo? Ele está dizendo: eu conheço as tuas obras, eu sei o teu trabalho, o como você tem trabalhado arduamente. Eu sei também que você tem paciência aqui no sentido de perseverança. Eu sei que vocês não suportam os maus, vocês provaram os falsos apóstolos, vocês sofreram pelo meu nome e não desfaleceram. Ou seja, era uma igreja trabalhadora, era uma igreja bíblica, era uma igreja que zelava pela verdade, e era uma igreja, irmãos, perseverante em meio às dificuldades. Quando nós olhamos para esse cenário, irmãos, qual seria a nossa reação? Nós olharmos para uma igreja trabalhadora, uma igreja bíblica, uma igreja zelosa pela verdade, uma igreja perseverante em meio às dificuldades. Humanamente, irmãos, parecia uma igreja excelente. Humanamente, irmãos, quando nós olhamos para essa igreja, é a igreja ideal. É o lugar onde todos nós gostaríamos de congregar, uma igreja bonita, uma igreja organizada. Ali tinha uma boa pregação, tinha uma boa palavra. Ali naquela igreja o som era de qualidade, o estacionamento bem organizado. A cidade ali talvez olhava para aquela igreja, admirava, porque aqueles irmãos eram exemplares, trabalhadores, ocupados com a obra. Mas tem um problema. Jesus, ele estava andando no meio dessa igreja, alguma coisa chamou a atenção dele, a ponto de ele mandar uma carta dizendo: olha, toma cuidado. Toma cuidado, porque apesar da tua obra, apesar do teu trabalho árduo, da tua perseverança, apesar da tua qualidade doutrinária, você conhece a palavra, você sabe quem é falso e quem é verdadeiro, você tem sofrido pelo meu nome, pela causa do evangelho, mas mesmo assim, existe alguma coisa em você que não está me agradando. Você está entendendo até aqui? Verso de número 3, irmãos, olha só. Tenho, porém, contra ti. E agora o negócio começa a apertar para essa igreja. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Presta atenção, irmãos. Porque Jesus aqui, ele não disse assim, ó, você perdeu o teu primeiro amor, não. Porque quando nós perdemos alguma coisa, nós não sabemos mais aonde aquilo está, não sabemos mais como chegar ou buscar novamente ou reaver aquilo que perdemos muitas vezes. Mas aqui Jesus está dizendo, ó, tenho porém contra ti que deixastes. Deixar é, eu sei aonde está, mas como eu não estou mais me preocupando, me importando com aquilo, eu vou guardar, eu vou deixar em algum lugar. É diferente de perder. Então é uma igreja, irmãos, que sabia qual era o verdadeiro amor, que conhecia esse amor verdadeiro pela obra de Deus, esse fervor.
mas eles já não tinham mais. Em algum lugar no caminho, eles abandonaram, mas continuaram trabalhando, continuaram fazendo culto, continuaram buscando a presença de Deus, continuaram adorando ao Senhor, continuaram com zelo, pregando bem, boas pregações baseados na teologia, uma pregação talvez até bíblica. Só não tinha mais o principal. Só não tinha ali o primeiro amor. Pastor, mas que primeiro amor é esse? Como que foi que eles deixaram esse primeiro amor? E o que é para nós entendermos e nós mesmos, irmãos, não deixarmos esse primeiro amor? Como que eu faço? Como que eu entendo o que é isso? Isso é simples, irmãos, para nós entendermos. Para nós entendermos alguma coisa, irmãos, nós temos que retornar à origem dela. Se nós queremos entender o que é o casamento, nós temos que voltar lá para o Jardim do Éden. Foi lá que Deus estabeleceu o casamento, Ele lançou as bases, Ele mostrou o que é. Então, quando nós queremos entender, irmãos, alguma coisa, o ideal, a melhor forma de entender é nós retornarmos à origem, ao começo. E é o que nós vamos fazer hoje aqui. Se você puder, aonde você está, e abre a tua Bíblia comigo, lá no livro de Atos, capítulo 18, aqui nós vamos entender o que era o primeiro amor. E o que Jesus estava cobrando de Éfeso lá no ano 97, por ali, 96 depois de Cristo. Mais ou menos 30, 35 anos depois do início da igreja, Jesus agora está cobrando eles. O que Jesus queria deles? Era isso aqui, ó. O primeiro amor. E o que é o primeiro amor? É o que nós vamos entender aqui agora para verificar na nossa vida se isso aqui não está faltando. Amém? Olha só, irmão, se você puder, abra comigo Atos, capítulo de número 18. Aqui, irmãos, em Atos 18 e Atos 19, nós vamos ver a origem da igreja. E quando Jesus lá em Apocalipse está olhando aquela igreja pronta, aquela igreja forte, uma igreja grande, ele não está mais encontrando naquela igreja aquilo que aquela igreja tinha aqui, quando ela começou, quando era uma igreja pequenininha. Não tinha tantos recursos, mas tinha amor. E o que é esse amor que essa igreja tinha? Vamos entender? Tenho certeza que depois que você entender isso aqui, você vai entender muito bem Apocalipse capítulo 2, nunca mais você vai esquecer disso aqui. Então olha só, irmão, sempre que você ler Apocalipse capítulo 2, lembra de Atos 18, lembra de Atos 19, lembra da carta aos Efésios, e também lembra que por algum tempo Timóteo foi pastor nesta igreja. Precisa lembrar disso para entender o que era o primeiro amor. Olha só, Atos capítulo 18, a partir do verso 1, diz assim, ó. Depois disso partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E chamando um certo judeu por nome Áquila, natural de Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, e se ajuntou com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia os judeus e os gregos. Olha só aqui, irmãos. Pastor, mas aqui não está falando da igreja de Éfeso, está falando de Corinto. Sim, Paulo estava em Corinto. Mas aqui em Corinto, irmãos, vai começar a obra que vai gerar a igreja em Éfeso. A Bíblia diz aqui que Paulo, ele sai de Atenas, partiu de Atenas e chegou em Corinto. E quando ele chega na cidade de Corinto, irmãos, chega ali também um casal, que é conhecido por nós aqui como Priscila e Áquila. Eles vieram da Itália, foram expulsos da Itália. Eles chegam também em Corinto, e quando eles chegam em Corinto, eles se encontram com Paulo. Por quê? Porque Paulo era fabricante de tendas.
Priscila e Áquila também eram fabricantes de tendas, então eles se encontraram, começaram a conversar e Paulo começou a evangelizar aqui esse casal. Foi falando de Jesus e a Bíblia diz ali que todos os dias disputava na sinagoga e convencia a judeus e a gregos a respeito de Cristo. Então aqui por um período de tempo, irmãos, Paulo ficou aqui mais ou menos 1 ano e meio com Priscila e Áquila. A Bíblia diz no verso de número 11, ficou ali 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra de Deus. E Priscila e Áquila aprendendo, sendo evangelizados e sendo discipulados, Paulo orientando eles, falando a respeito do evangelho, da palavra de Deus, ensinando a respeito de Jesus. Aqui, irmãos, nós começamos a entender o que é o primeiro amor. É quando nós, irmãos, aonde nós estamos, nós não nos calamos. E nós usamos tudo aquilo que está à nossa disposição, mesmo que seja fabricando tendas, para pregar o evangelho. E o que Jesus disse? Ide por todo mundo, fazei discípulos. Ou seja, o nosso papel principal, irmãos, não é apenas falar de Jesus, mas também é discipular, é ensinar a palavra, é instruir, é ajudar alguém a crescer no evangelho. Ou seja, hoje, irmãos, está faltando o primeiro amor. Por quê? Porque muitos querem pregar na igreja, mas poucos são aqueles que querem verdadeiramente discipular. Muitos querem fazer eventos, irmãos, mas poucos são aqueles que querem visitar o acamado, que querem dar carona para alguém que precisa vir na igreja, que estão dispostos a gastar 1 dia ou 2 da sua semana para visitar alguém, para orar, para levar a palavra, para ler ali um texto da palavra. E isso é uma igreja que está perdendo ou está deixando o seu primeiro amor. Então, como que a igreja de Éfeso começa? Começa em Corinto. É esse casal aqui, irmãos, que vai permanecer em Éfeso. Nós já vamos ver isso. Olha só, irmãos, chegou o tempo de Paulo sair de Corinto. E quando Paulo sai de Corinto, Priscila e Áquila estavam tão apegados a Paulo, se acostumaram com ele, amavam a Paulo, e eles vão junto. E a Bíblia diz ali, mas sendo Gaio procônsul, verso 12, da Caia levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal. Agora, ali em Corinto, as portas estão se fechando para Paulo, dizendo, este persuade os homens a servir a Deus contra a lei. E querendo Paulo abrir a boca, disse Galho aos judeus, se houvesse, ó judeus, algum agravo ou crime enorme, com razão vos sofreria, mas se a questão é de palavras e de nomes e da lei que entre vós há, vede-o vós mesmos, porque eu não quero ser juiz destas coisas. E expulsou-os do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e o feriram diante do tribunal, porém a Galho nada dessas coisas o incomodava. E Paulo ficou ali muitos dias, despediu-se dos irmãos dali novamente para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, e tendo raspado a cabeça em Cesareia, porque tinha um voto, e chegou a Éfeso. Olha só agora, irmãos, o começo da igreja. E chegou a Éfeso e deixou-os ali. Mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus, e rogando-lhe que ficasse por mais algum tempo, não conveio nisso. Antes se despediu deles, dizendo, querendo Deus, outra vez voltarei a vós. E partiu de Éfeso. Por que eu disse que a igreja de Éfeso começou em Corinto? Porque começou lá fazendo e fabricando tendas. Paulo disputando nas sinagogas, mas Paulo também discipulando e ensinando Priscila e Áquila, a ponto deles se apegarem a Paulo. E quando Paulo sai de Corinto, eles vão junto.
Agora que Paulo chegou a Éfeso, Paulo disse, opa, agora vocês vão ficar aqui. Eles permanecem em Éfeso, irmãos, ali estava lançada as bases para a igreja de Éfeso, na obra missionária de Paulo, no discipulado de Paulo, no amor de Paulo por um casal que se apegou a ele, que entendeu o evangelho através dele, que começou a servir a Deus verdadeiramente com uma fé firme, robusta, verdadeira. Isso é o primeiro amor. Mas nós vamos caminhar um pouquinho mais para entendermos melhor isso aqui ainda. Então, quando nós vamos lá para a igreja de Éfeso, em Apocalipse, irmãos, aquela igreja tinha tudo, menos amor, discipulado, alguém que gastasse tempo em oração para ensinar. Então, era uma igreja dos eventos, dos mega pregadores. Uma igreja que tudo era bonito na igreja, boa palavra, louvores afinados, os crentes todos comportadinhos, organizadinhos, tudo bonitinho. Mas ninguém queria mais se comprometer com o discipulado, com a evangelização, com a obra missionária, com a pregação da palavra nas ruas, nas casas. Isso não parece muito a igreja dos dias atuais? Não parece, irmãos? Quer ver uma coisa, irmãos? Olha só. Verso 24 agora. Vamos caminhar aqui, nós vamos chegar no capítulo 19 de Atos, e aí eu volto para Atos, eu vou para Efésios e vamos encerrar aqui. Olha só. Verso 24. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente, poderoso nas escrituras. E este era instruído no caminho do Senhor, fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando o ouviram Priscila e Áquila, olha só, irmãos, quem que ficou ali deixado por Paulo? Priscila e Áquila. Paulo saiu de Éfeso. Quem que chega em Éfeso agora? Um certo varão eloquente chamado Apolo. Fervoroso de espírito, um grande pregador, alguém eloquente com as palavras, mas não conhecia, a Bíblia faz questão de mencionar isso aqui, conhecia apenas o batismo de João. Ele não conhecia o batismo com o Espírito Santo. Olha só, irmãos. E começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Com quem Priscila e Áquila aprenderam o caminho do Senhor? Com Paulo. Agora, Apolo, apesar de ser um grande pregador, alguém muito eloquente, alguém com coragem para pregar e enfrentar ali os judeus na sinagoga, mas é Priscila e Áquila que vão explicar para ele mais pontualmente, vão explicar melhor o evangelho. Vão dizer, olha, existe algo a mais, tem alguma coisa que você não entendeu ainda. Eu aprendi com Paulo e aqui, irmão, está nascendo a igreja de Éfeso. Olha agora, querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas escrituras que Jesus era o Cristo. Isso aqui está falando de Apolo. Agora, ele aprendeu com Priscila e Áquila. Eles explicaram melhor o evangelho para eles. Olha o verso, olha o capítulo 19 agora, o que vai acontecer aqui, irmãos. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, agora Apolo foi para Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou aonde? Em Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes, recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhes, nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Por que eles não tinham ouvido que
Era possível ser batizado com o Espírito Santo, porque eles foram evangelizados por Apolo. Apolo também não conhecia, também não sabia. Agora, quando Paulo chega ali, ele encontra o princípio de uma igreja formada, mas eles ainda não tinham o Espírito Santo. Ou melhor, o batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo eles tinham na revelação, o nome escrito no livro da vida, o penhor da salvação, mas ainda não eram batizados. A primeira preocupação de Paulo, presta atenção nisso, quando ele chega em Éfeso, no começo da igreja, existe um grupo pequeno aqui de cristãos aqui em Éfeso, mas a primeira preocupação de Paulo é: no que vocês foram batizados? É o que a Bíblia está dizendo aqui, ó. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes já vós o Espírito Santo quando crestes? Tá vendo, irmãos? Aqui, irmãos, nós vamos também entender, e talvez seja o centro principal desta mensagem, do que é o primeiro amor. O primeiro amor é sim pregar. É ter uma igreja organizada e bonita, também faz parte, é bom, é maravilhoso isso. É trabalhar com fervor, é ter uma formação teológica, tudo isso, irmãos, é bom. Nós devemos incentivar, tudo isso é maravilhoso, temos que aprender mais da palavra de Deus, mas tudo isso também tem pouco valor se em primeiro lugar nós não tivermos a manifestação e o fogo do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Nós podemos ter tudo, mas se não for o Espírito quem esteja nos impelindo, nos enchendo, nos impulsionando, se não for o Espírito que esteja na nossa mensagem, não vai adiantar de nada. Nós teremos perdido o primeiro amor, a revelação principal que vem pelo Espírito de Deus e não por força de homem. Isso é o primeiro amor. Disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhes: nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados? E eles disseram: no batismo de João, o batismo em águas. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Verso 6 agora. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. A igreja de Éfeso, irmãos, começou assim, no amor de Paulo, na pregação do evangelho, fabricando tendas, discipulando um casal que chega em Éfeso, vão lançar as bases de uma igreja, e quando Paulo retorna para essa igreja, que alguns cristãos são batizados com o Espírito Santo, falavam em línguas e profetizavam. Isso aqui é o início, é o primeiro amor, e era sobre isso que Jesus estava falando lá em Apocalipse 2, que eles deveriam retornar ao primeiro amor, ao começo da história, ao começo da igreja. Como a igreja cresceu, como a igreja se fortaleceu, como que eles chegaram onde eles estavam, eles esqueceram do começo. Irmãos, você está entendendo a palavra nesta manhã? Você está compreendendo? Então, por isso que eu falei, sempre que ler Apocalipse 2, verso 1 ao 7, leia Atos 18, Atos 19, leia a carta aos Efésios, capítulo 4, capítulo 5, você vai entender o que Jesus estava dizendo como o primeiro amor. Vai ficar simples, irmãos, vai ficar claro para nós. Olha só, e eram ao todo uns 12 varões. Entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endureceram e não obedeceram, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles
e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isso por um espaço de mais ou menos 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Isso aqui é o primeiro amor. Homens poderosos, mulheres cheias do Espírito Santo, que vão anunciando o Evangelho, vão rompendo paredes e barreiras espirituais, a ponto aqui, irmãos, de toda a Ásia. Quando ele fala Ásia, aqui ele está falando da Ásia Menor. Não entenda a Ásia aqui como a China, Japão, ele está falando da Ásia Menor aqui. Toda a Ásia ouviu a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Então hoje, irmãos, nos dias atuais, as igrejas de Éfeso, de Apocalipse 2, são as igrejas dos coaches. E a igreja do entretenimento. E a igreja que faz tantas coisas para agradar o povo, para agradar a multidão, para dar um jeitinho ali, para dar um jeitinho lá, para atrair as massas. Por quê? Porque na verdade deixaram o primeiro amor. Não é mais o Espírito que opera, já não se ouve mais falar em curas, já não se ouve mais falar em batismos com o Espírito Santo, já não se ouve mais falar em endemoniados sendo libertos. A igreja tem tudo, tem uma boa palavra, é uma igreja bonita, é uma igreja organizada, você se sente bem lá naquela igreja, mas é como uma empresa. Não é mais igreja, empresa, virou clube, em que as pessoas vão para se sentirem bem, e na verdade o primeiro amor já foi deixado de lado. Irmãos, é assim ou não é? Será que eu estou exagerando nesta manhã? Estou falando besteira aqui? Ou será que batismos com o Espírito Santo estão acontecendo? Eu sei que em lugares acontecem, na nossa igreja acontece, irmãos. Eu sei, tenho pastores aqui, homens de Deus, pastor Walter, pastor Cristiano. Não podemos generalizar, mas muito, irmãos, o que está acontecendo nos dias de hoje são empresas que têm nome de igreja. E quando você olha para essas empresas, para esses clubes sociais, você vai dizer assim, não, aquilo que é igreja, olha que bonito, olha que organizado. E eu não estou falando contra a organização, contra uma igreja bonita, nada disso. O que eu estou falando é que se não tiver a presença do Espírito Santo, não tiver curas, não tiver libertação, não tiver o poder da palavra, o evangelho verdadeiramente sendo pregado, se não tiver os Paulos discipulando, pregando para as Priscilas e Áquilas, fazendo tenda, andando pelas ruas, evangelizando, anunciando a Jesus, irmãos, de nada adianta uma igreja bonita. Não adianta nada. Você pode adorar ao nome do Senhor nesta manhã? Pastor, o que eu preciso fazer então, se eu quero recuperar o primeiro amor, se a igreja quer recuperar o primeiro amor? O segredo, irmãos, está em Efésios. Nós já entendemos hoje aqui o que é o primeiro amor. Atos 18, Paulo pregando para Priscila e Áquila. Eles se apegam a ele, fabricando tendas, evangelizando no dia a dia, falando de Jesus, não perdendo oportunidades. Isso é o primeiro amor. Quando chegam em Éfeso, eles não tinham ouvido falar do batismo com o Espírito Santo. Priscila e Áquila, o que dá de entender, não estavam mais ali, mas havia uma igreja que começou a crescer mesmo sem serem batizados com o Espírito Santo. Quando Paulo chega em Éfeso ali, a primeira pergunta é, vocês já foram batizados com o Espírito Santo? E a Bíblia diz que todos foram batizados. Todos foram cheios a ponto de falar em línguas e profetizarem.
Isso é o primeiro amor, é uma igreja que fala em línguas, uma igreja que profetiza, é uma igreja que expulsa demônios, é uma igreja que cura os enfermos. Isso é o fervor, é o primeiro amor, é a manifestação clara do Espírito Santo no meio do seu povo. É o primeiro amor, é isso. Pastor, mas agora o que fazer? Irmãos, a carta aos Efésios foi escrita por Paulo. E Paulo estava aqui, ele conhecia essa igreja. E agora, olha o que ele vai falar para ela. Aqui já é o Espírito Santo dizendo: Éfeso, toma cuidado, você está perdendo o primeiro amor, você está deixando de lado a origem. Daí Paulo, usado pelo Espírito, em Efésios capítulo 4, se você puder abrir ali, Efésios capítulo de número 4, o verso de número 30, olha o que a Bíblia diz ali, 4:30, vou tentar colocar para nós, aqui no nosso chat ao vivo também, para ficar mais fácil para os irmãos, está ali, ó, Efésios 4:30, olha o que a Bíblia diz ali, ó, Paulo escrevendo. Aliás, deixa eu voltar um pouquinho antes, verso 25, diz assim, ó, e nós vamos chegar no 30, para os irmãos entenderem o contexto. Diz assim, ó, pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. A igreja estava começando a dar lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, palavrões, palavras de maldição, de baixo calão, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Agora eu vou chegar no verso 30, é onde eu queria chegar aqui. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, ó, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Sabe o que Paulo identificou ali? Ele percebeu que a igreja, através das suas atitudes, das suas palavras, o seu comportamento, da forma como eles estavam vivendo, eles estavam começando a entristecer o Espírito Santo de Deus. E quando nós começamos a entristecer o Espírito Santo de Deus, o nosso primeiro amor, ele vai ficando de lado. Nós já não temos mais o fervor, não temos mais a paixão pela oração, não conseguimos mais buscar a Deus como deveríamos buscar, não conseguimos mais adorar a Deus verdadeiramente. É o primeiro amor que vai ficando de lado. E nós vamos substituindo por liturgia, por religiosidade vazia, e a igreja vai se transformar numa empresa gospel. Isso é o reflexo, irmãos, são os dias que nós estamos vivendo, nos dias atuais. Igrejas são empresas. Não todas, mas existe uma boa parcela que são empresas. Agora, irmãos, no capítulo 5... para nós completarmos esse entendimento, capítulo 5, verso de número 9. Verso de número 9, Paulo estava aconselhando eles, para eles não deixarem esse primeiro amor, continuarem com esse fervor. O que precisava fazer? Porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem oculto, até dizê-los, é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, como loucos, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito. Por que Paulo está dizendo aqui, enchei-vos do Espírito?
Porque ele estava percebendo, ele diz isso no capítulo 4, verso 30, não entristeceis o Espírito. Vocês começaram a entristecer o Espírito. O Espírito Santo começou a se retirar do meio de vocês. E agora vocês têm uma missão que é: enchei-vos do Espírito. Começa a buscar o Espírito, volta ao primeiro amor, volta a buscar a presença dele com fervor mais uma vez. Aleluia! Pastor, mas como que nós vamos fazer isso? O que eu preciso fazer para me encher do Espírito? Irmãos, esse texto aqui é o texto que eu deixo na tela da nossa igreja aqui todos os domingos. Verso 19. Falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Então qual que é o nosso papel? Como que nós nos enchemos do Espírito? Falando mal do irmão, brigando com o irmão, fazendo fofoca, contando mentira, levando palavras ali que na verdade não deveriam ser nem conversadas entre nós. Não! Como que nós nos enchemos do Espírito? Falando entre vós com salmos. O que são salmos? São louvores, irmãos, que engrandecem a Deus, que falam da sua onipotência, que Deus é poderoso, que Ele é maravilhoso. Com hinos, irmãos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando no Senhor e também no vosso coração. Isso é a prática de vida. Isso é uma igreja viva, é uma igreja que está vivendo o primeiro amor, e no meio desta igreja, irmãos, uma igreja que não extingue o Espírito. Deus vai continuar curando, libertando, batizando, ali os espíritos imundos vão cair por terra. Vai ser uma igreja fervorosa, uma igreja que evangeliza, uma igreja que prega a palavra, uma igreja que é direcionada inteiramente pelo Espírito Santo. Pastor, mas então aí em Corupá a igreja de vocês é perfeita, é assim? Não, irmãos. Que isso? Ora fosse assim. Mas nós estamos buscando isso. Nós estamos entendendo, irmãos, que muitas vezes nós perdemos o primeiro amor, muitas vezes colocamos a performance antes do Espírito. Muitas vezes nos preocupamos tanto com o templo e acabamos esquecendo outras coisas, mas nós temos que ter essa consciência e dizer: Senhor, me ajuda a mudar. Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor. Aleluia! Pastor Cristiano está citando para nós Jeremias. Eu creio que tem a ver com a palavra desta manhã. Eu quero fazer a leitura. Jeremias capítulo 5, verso 28 a seguir. Jeremias capítulo 5, verso 28 a seguir diz assim, ó: engordam-se, alisam-se, ultrapassam até os feitos dos malignos, não julgam a causa dos órfãos, para que eles prosperem, nem julgam o direito dos necessitados. Está falando da igreja, do povo naquela época, dos líderes. Não castigará eu estas coisas? Não castigaria eu estas coisas, diz o Senhor? Não se vingaria a minha alma de uma nação como esta? Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, os sacerdotes dominam pela mão deles, e o meu povo assim o deseja, e que fareis no fim disso? Ou seja, havia um povo que estava gostando daquilo. O povo estava desejando as falsas profecias. É o que Paulo, irmãos, ele vai falar a Timóteo. Timóteo, que também foi pastor na igreja de Éfeso, irmãos, no capítulo de número 4, 2 Timóteo, capítulo de número 4, o apóstolo Paulo diz assim, ó: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vida e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendes, exortes, com toda longanimidade e doutrina, porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão, coceira, o ouvido vai coçar,
coceira nos ouvidos, amontoarão para si mesmos doutores conforme as suas próprias concupiscências, os seus próprios desejos, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas, às lendas. E hoje tem pregador por aí que diz, não, eu não sou pregador, eu sou contador de história. Essas são as verdadeiras lendas, irmãos, mentiras. Você está entendendo isso? São igrejas, são movimentos que já deixaram o primeiro amor, o evangelho verdadeiro, estão ali vivendo outra coisa, mas não é o evangelho, não é a palavra de Deus, não é a origem, não é o original do que Deus queria para nós e o que Deus quer para nós. Pastor, o que eu faço? Não vos embriagueis com o vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito. Deus não está dizendo, eu vou te encher. Não, isso Ele já fez. Agora eu preciso me encher. Ele disse, você encha-se, enchei-vos. É você que vai se encher do Espírito. É uma decisão tua, é uma decisão minha. Quanto mais eu buscar, quanto mais eu adorar, quanto mais fervor eu tiver, mais o Espírito vai me dominar, mais o Espírito vai me encher, mais a glória dele vai vir sobre a minha vida, mais Deus vai liberar dons sobre a minha vida, mais Deus vai derramar dons sobre a tua vida, e nós vamos começar a viver o original, o primeiro amor, e vamos glorificar ao nome do Senhor, do nosso Deus, em nome de Jesus. Irmãos, você está entendendo? Escreve para mim aí no chat se você está entendendo nesta manhã. Amém, irmão? Se você está entendendo, escreve aí, por favor, escreve. Pastor, eu não estou entendendo, para eu saber que a palavra está chegando aí no teu coração, você está compreendendo a ministração nesta manhã, e que o nome do Senhor seja glorificado, irmãos, através das nossas vidas. Irmãos, não tem mais tempo para nós brincar. Acabou o tempo. Ou nós vivemos o evangelho de verdade, ou nós vamos perder a nossa salvação e a vida eterna por coisas banais, triviais e passageiras. Eu sei que o meio está corrompido, eu sei disso. O pastor Walter, de vez em quando ele vem ministrar para nós aqui, de vez em quando eu vou lá. Mas a verdade é que, irmãos, até para você ir pregar numa igreja hoje está difícil. Muitas vezes eu chego em igrejas e está tão bagunçado o negócio. E é tão difícil para pregar que muitas vezes eu saio pior do que eu entrei. Eu chego lá para pregar, muitas vezes animado, a igreja não está preparada para receber, uma resistência espiritual, Deus não está se movendo, e muitas vezes eu volto para casa, e muitas vezes eu disse para a Thaís, olha, eu não vou mais pregar fora, eu vou pregar só em Corupá, e vou pregar só em algumas igrejas, que eu conheço bem o pastor. Eu sei, irmãos, que está complicado. Mas eu sei também que nós podemos fazer a diferença. Eu sei que nós podemos ser uma brasa, um tição, tirado do fogo, do altar de Deus, para incendiarmos a nossa geração, o lugar onde nós estamos, a cidade onde nós estamos. Eu tenho também consciência que eu não estou fazendo o que eu deveria estar fazendo, eu deveria estar fazendo muito mais, orando muito mais, e muitas vezes eu sou como Marta, começo a me preocupar com tantas coisas, como a igreja de Éfeso, lá em Apocalipse 2, tenta fazer tudo tão perfeito, que muitas vezes eu digo, Espírito Santo, agora eu vou fazer, mas eu tenho me arrependido disso. Nós temos que nos arrepender, irmãos, temos que reconhecer, temos que adorar a Deus com salmos, com cânticos espirituais. O ambiente de culto tem que ser um ambiente da glória de Deus, que a igreja se reúne ali verdadeiramente para consagrar aquele tempo, para adorar a Deus naquele tempo, para buscar a Deus como se fosse a última oportunidade da vida. Isso é culto, irmãos, isso é adoração, é quando nós valorizamos a presença de Deus. Mas as igrejas, irmãos, de Apocalipse 2, as igrejas de Éfeso, no domingo que passou, mudaram o horário de culto por causa do jogo do Brasil. Nós estamos vendo isso diante dos nossos olhos, irmãos. Não adianta nós queremos nos enganar, está acontecendo hoje.
Mas você pode fazer a diferença. Deus está te chamando para esse tempo. Deus está te chamando para esta obra. Deus está te chamando para o avivamento. Em Mateus capítulo 25, Jesus conta a parábola das 10 virgens. Todas elas eram virgens. Isso se parece muito com Apocalipse 2, a igreja de Éfeso. Todas virgens. Fala de pureza. Todas elas trajadas da mesma forma. Fala de religião, de uniformidade, de religiosidade. Todas elas tinham lamparinas. Mas a diferença é que 5 delas, na lamparina, não tinha óleo, mas tinha lamparina. 5 delas tinham lamparina e tinha óleo. A nossa igreja, irmãos, muitos carregam um violão, carregam uma lamparina, mas nesse violão já não tem mais óleo. Muitos estão com o microfone na mão, tem uma lamparina na mão, mas nessa lamparina, nesse microfone, nesta mensagem, já não tem mais óleo. Muitos estão na frente de um departamento, de uma liderança, eles têm uma lamparina. É algo que é para iluminar, mas não ilumina sem o óleo, sem o Espírito Santo, sem o primeiro amor. Não adianta ter lamparina sem óleo, não adianta aparecer, ser até virgem, até ter uma boa aparência, ter cara de crente, ter nascido na igreja, mas se não tiver o óleo, não tiver a presença, não tiver o primeiro amor, não adianta de nada. Amém, irmãos? Para encerrarmos aqui, Apocalipse 2, verso 4. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te. Pratica as primeiras obras, quando não, brevemente virei a ti. Tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. Nesta manhã, irmãos, nós vamos nos arrepender. Por quê? Porque esse tenho aqui contra ti o primeiro amor é uma das frases mais conhecidas do Apocalipse. O primeiro amor pode ser entendido como o amor intenso por Cristo, a alegria da salvação, a paixão pela comunhão com Deus, isso também é primeiro amor. O amor pelos irmãos, o zelo espontâneo em servir. Eles, irmãos, continuavam trabalhando, mas sem fervor, sem a mesma alegria que eles tinham no início. Eles continuavam fazendo, mas de forma mecânica. Serviam, iam para a igreja, faziam aquilo que alguém mandava fazer, cantavam no altar, mas na verdade já não tinham mais aquele fervor. Continuavam pregando, cantando, servindo, continuavam ensinando, mas não tinham mais o fervor. A pergunta nesta manhã para nós é: tem fervor no nosso coração? Tem fervor no teu coração? Ou será que na hora de vir para o culto, 5 da tarde, no domingo ali, agora tem que ir para a igreja de novo? Agora tem que orar de novo. Agora eu tenho que ir lá cantar naquele altar. Meu Deus, mas agora eu tenho que ir lá pregar. Mas agora eu tenho essa liderança aqui. E agora eu tenho que servir aqui. Não, irmãos, isso é um sinal claro que o primeiro amor já foi embora. E se nós não lembrarmos de onde nós caímos, ou seja, da nossa origem, esse castiçal será arrancado da nossa vida. Seremos rejeitados pelo Senhor. O que é praticar as primeiras obras? É a oração, é a busca pela palavra, a evangelização, servir por amor, adorar com sinceridade. Isso é o primeiro amor. O castiçal representa o testemunho da igreja. Uma igreja pode continuar existindo como instituição, mas perder a presença, o poder e o testemunho de Cristo. Pode ter a instituição, pode ter endereço, pode ter CNPJ, pode ter até a localização dela no Google Maps, mas não tem a localização dela no céu mais. Esses são os dias, irmãos, que nós estamos vivendo. E são as igrejas de Éfeso do nosso tempo. Eu acredito, irmãos, que nesta manhã Deus falou claramente ao nosso coração. Enquanto eu ministrava, Deus falava comigo aqui também. Ontem nós falamos sobre a igreja de Laodiceia morna, misturada.
Hoje nós estamos falando da igreja de Éfeso. E às vezes eu fico assustado, irmãos. Quando eu converso com algumas pessoas, elas não entendem de verdade o evangelho. Elas querem fazer, mas estão tão ocupadas. Trabalham muitas vezes em 2 empregos e estão cansados. E fazem isso e fazem aquilo, aí você fala para consagrar, é quase um escândalo falar em consagração. Não, eu posso fazer tudo, eu posso misturar, eu posso fazer e eu posso. Vivem na meritocracia, na força do braço. Deus tem falado muito comigo sobre isso, de pessoas que muitas vezes estão ao meu lado, mas não conhecem nada ainda de evangelho, não entenderam nada de evangelho e da palavra de Deus. Deus tem falado comigo, irmãos. Nós precisamos entender isso, precisamos voltar ao primeiro amor e glorificar ao nome do Senhor. Nesta manhã Deus quer tocar na minha vida e na tua vida. Não é só você que precisa, não. Eu preciso também, irmãos. Eu preciso me jogar mais. Não estou pregando apenas para você de uma posição superior. Não. Eu preciso buscar mais. Os pastores aqui sabem disso. Nós precisamos buscar mais. A cobrança sobre nós é maior. Mas que Deus tenha misericórdia, irmãos, das nossas vidas. Que sejamos virgens, sim, mas virgens com óleo, com azeite, iluminando esse mundo. Que Deus não arranque o nosso castiçal, em nome de Jesus. Vamos ouvir mais um louvor. E logo após esse louvor, irmãos, eu quero retornar aqui para nós orarmos juntos nesta manhã. Eu sei que é uma palavra forte, eu tenho consciência disso, irmãos. Eu tenho temor e tremor de pregar essa palavra. Mas que Deus nos ajude a vivê-la. Que Deus tenha misericórdia da igreja do nosso tempo, irmãos. Que nós possamos, como igreja aqui, na nossa web rádio, você aí na tua cidade, que nós possamos, irmãos, sermos remanescentes nesse tempo. Mantermos essa chama acesa, o candelabro aceso, que Deus não venha remover, irmãos, de nós, da nossa cidade, a igreja. Tem muitas cidades que têm templos, mas já não tem mais uma igreja ali. Chegou o momento de nós colocarmos em prática aquilo que nós aprendemos aqui nesta manhã. Amém? Vamos colocar em prática agora o que nós aprendemos, vamos adorar a esse Deus de verdade. Pastor, eu estava vivendo com aquela igreja de Éfeso em Apocalipse 2. Então, nós vamos viver com a igreja de Éfeso em Atos 19. Essa é a igreja do primeiro amor. A igreja de Éfeso, não a de Apocalipse 2. A de Atos 19. Amém? Essa é a verdadeira igreja que Deus quer, irmãos, para nós, sem abrir mão, claro, do conhecimento, do entendimento, da excelência em fazer as coisas para Deus. Tudo isso é maravilhoso, mas com o coração daquela igreja de Atos 19. Aí sim, irmãos, nós vamos viver coisas extraordinárias da parte do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Você entendeu a palavra de Deus nesta manhã? Você pode adorar ao Senhor hoje aqui? Então escreve para nós aqui no nosso chat ao vivo. E vamos orar agora, irmãos. Vamos unir a nossa fé nesta manhã em nome de Jesus. Amém? Você está pronto para orar? Quem sabe faz tempo que você já não sente mais a presença do Espírito Santo sobre a tua vida. Hoje o Espírito Santo vai te tocar aí onde você está. Ele reservou essa manhã para avivar o teu coração. Quem sabe você ainda não é batizado ou batizada com o Espírito Santo. Pastor, eu estou fazendo uma campanha para ser batizado. Irmãos, o batismo com o Espírito Santo é uma promessa, depende apenas de fé. Pastor, não precisa fazer campanha? Não é necessário. Pode fazer? Pode. Se está faltando fé, faça. Mas se você olhar para Atos 19, Paulo perguntou para eles, no que vocês foram batizados? No batismo de João. E o batismo com o Espírito? Nem sabemos que tem. Então sejam batizados. Todos eles foram. É assim, irmãos. Depois que eu entendi isso,
Deus tem me usado muito no meu ministério. Uma das áreas que Deus mais me usa é para batismo com o Espírito Santo. Quando eu li Atos 2, Atos 8, Atos 10 e 11, Atos 19, a minha mente se abriu. E eu comecei a entender. E vidas começaram a ser batizadas com o Espírito Santo. E hoje aí, você pode ser batizado também. Nós temos testemunhos aqui de vidas que foram batizadas aqui através da web rádio, que creram e aqui orando junto foram batizados. Então você pode também ser batizado nesta manhã em nome de Jesus. Amém? Ou renovada, né? Ou renovado também em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos falar com o Senhor agora em nome de Jesus. Oremos. Senhor Deus e maravilhoso Pai, nesta manhã, Senhor, nós estamos reunidos em oração aqui. E agora, Senhor, nós queremos voltar ao primeiro amor. Traz essa fé, Senhor, viva, essa fé poderosa ao meu coração e ao coração dos teus filhos que estão ali do outro lado da tela, Pai, nesta manhã de quarta-feira. Essa manhã que o Senhor escolheu, que o Senhor determinou para mudar a história de vidas, para transformar a vida espiritual, Senhor, de alguns dos teus filhos que estão ali do outro lado da tela, Pai, nesta manhã. Senhor, vem ministrar agora a tua unção, o teu poder, o teu avivamento, Senhor, ali naquela casa, naquele lar, naquela família. Ministra agora, Pai, a tua glória sobre vidas que estão ali do outro lado da tela, Pai. Começa a tocar em vidas agora, do alto da cabeça, a planta dos pés. Vai manifestando, Senhor, o teu poder, o teu avivamento em nosso meio, Pai. Quebrando todo tipo de cadeia espiritual, de opressão maligna, de obras de bruxaria, de obras de feitiçaria. Senhor, nesta manhã eu quero orar pelos teus filhos que estão aqui no nosso chat ao vivo. E nós queremos retornar a este primeiro amor, ó Pai. Senhor, das revelações gloriosas do Senhor, do fervor, da paixão no nosso coração, pela Tua palavra, pelo Teu Evangelho, a busca, Senhor, pela presença do Teu Espírito Santo. Tudo isso, Senhor, é concernente, é relativo ao primeiro amor, ó Pai, e nós não queremos deixar isso. Nós queremos viver avivado, nós queremos viver glorificando o Teu nome com alegria, com ousadia, com autoridade na nossa vida, Pai. Nesta manhã começa a tocar em vidas que estão ali conectadas conosco hoje aqui, que estão do outro lado da tela agora e precisam de um toque do Teu Espírito Santo. E nesta manhã, Senhor, cadeias são quebradas, sofismas são quebrados hoje aqui, vidas serão avivadas ali do outro lado da tela. Senhor, eu creio que o Senhor vai batizar com Teu Espírito Santo hoje ali vidas que ainda não são batizadas, vidas que ainda, Senhor, não tiveram essa experiência maravilhosa contigo. Começa a batizar agora, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, vai batizando agora o teu filho, vai batizando agora a tua filha, em nome de Jesus. Comece a profetizar, comece a falar em línguas agora, em nome de Jesus. Seja batizado nesta manhã, seja batizada com o Espírito Santo nesta manhã, em nome de Jesus. Agora, seja cheio, recebe a promessa, seja cheio do Espírito Santo, seja cheia do Espírito Santo, seja cheio da glória de Deus, em nome de Jesus. Agora, línguas repartidas como que de fogo. Senhor, começa a ministrar sobre a tua igreja, ali naquela casa, ali, Senhor, naquela empresa, ali naquela sala, ali naquela facção, aonde o teu filho, aonde a tua filha está, Senhor, aonde a tua filha está costurando nesta manhã. Enche esse lugar da tua glória, enche esse lugar da tua presença, enche esse lugar, Senhor, com o poder
poder do teu Espírito Santo, até transbordar da tua presença, até transbordar da tua unção. Começa a derramar da tua glória agora, Pai, do alto da cabeça, a planta dos pés, em vidas que estão conectadas conosco nesta manhã, na vida de tantos outros que vão assistir essa live no decorrer do dia, na madrugada. Senhor, começa a encher agora, até transbordar. Começa a encher agora da tua presença, começa a encher agora com a tua unção. Vai revelando a tua glória, vai revelando a tua unção, vai revelando o teu avivamento, vai despertando, Senhor, as virgens que estão dormindo, que até tem lamparina, mas não tem azeite. Desperta agora do sono, Senhor, nos arranca desse sono, nos arranca da sonolência. Vem, poder de Deus, vem, Espírito Santo, vai transbordando a tua presença, vai transbordando a tua unção agora, em nome de Jesus. Vidas que chegaram aqui ressequidas, entristecidas, amarguradas, desanimadas, vão se levantar nesta manhã com ousadia, vão se levantar nesta manhã com autoridade, vão se levantar nesta manhã com intrepidez. Vem, poder de Deus agora, vem, Espírito Santo de Deus agora, começa a encher a tua igreja, começa a avivar o teu povo, começa a levar-nos, ó Pai, para o primeiro amor, mais uma vez, como aquela igreja de Éfeso, não no capítulo 2 de Apocalipse, mas a igreja de Éfeso, Senhor, de Atos capítulo 19. Senhor, em nome de Jesus agora, vai enchendo, vai transbordando. Senhor, esta manhã o Senhor nos reuniu aqui como igreja, como eclesia, para buscarmos a tua presença, e é o que nós estamos fazendo aqui agora, Pai. Vem, Espírito Santo, vem, poder de Deus, nós queremos a tua presença. Tem vidas ali que estão clamando pela tua presença agora. Senhor, em nome de Jesus, batiza, como o Senhor batizou um dia o meu sogro no banheiro, Senhor, ali da obra, onde ele estava trabalhando como pedreiro. Senhor, ele não suportou a tua glória. Da mesma forma, hoje, vidas que estão ali no comércio, estão no trabalho, estão no carro, estão no trânsito, vão ter que parar esse carro, vão parar o caminhão, vão parar o que estão fazendo por causa da tua presença, por causa da tua glória. Senhor, em nome de Jesus, agora nós cremos, ó Pai, no teu avivamento. Nós cremos, Senhor, na tua promessa. Nós cremos, Senhor, na igreja, Pai, verdadeira, uma igreja avivada. Senhor, nesta manhã levanta-nos, ó Pai, a começar pela minha vida aqui, os pastores que estão conosco aqui, as lideranças que estão aqui representando a tua igreja, homens e mulheres espalhados por esse país, por esta nação. Nós declaramos que a tua igreja está se levantando, um povo forte está se levantando, um povo avivado está se levantando hoje aqui, ó Pai, em nome de Jesus. Começa a trabalhar agora dentro desta casa, quebra as barreiras espirituais, coloca por terra, Senhor, todo sofisma, todo engano na mente, no coração do teu povo. Toda frieza espiritual agora vai bater em retirada, e a tua glória, a tua presença, o teu avivamento agora vai irromper ali naquele lugar. A tua glória está irrompendo agora ali nesse coração. Comece agora a sentir a alegria do Espírito Santo, comece agora a ser batizado agora, comece agora a ser cheio do Espírito. Fale em línguas, profetiza onde você está, em nome de Jesus. Nesta manhã, vai declarando o poder de Deus, vai adorando ao Senhor. Enquanto você adora, Ele te enche. Enquanto você glorifica o nome do Senhor, Ele te batiza. Enquanto você glorifica, Ele te leva novamente ao primeiro amor. Senhor, agora quebra as barreiras espirituais, esse coração duro, tira o coração de pedra, dá um coração de carne, dá um coração quebrantado, um coração contrito. Coloca lágrimas nos nossos olhos, ó Pai, para nós chorarmos na tua presença, para sentirmos a tua presença verdadeiramente mais uma vez, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, é a nossa oração nesta manhã. Eu oro por cada um dos teus filhos aqui do nosso chat ao vivo, cada necessidade apresentada aqui, ali no nosso grupo de oração de intercessão também. Senhor, vai entrando com providências, vai movendo a tua glória, vai movendo a tua presença. Nós somos aquela igreja de Atos 19, onde havia cura, onde havia libertação, onde havia batismo com o Espírito Santo, onde havia salvação de almas. Senhor, nós
queremos viver tudo isso, Pai, e nesta manhã eu creio que o Senhor está curando, eu creio que o Senhor está libertando vidas, eu creio que o Senhor está tocando em vidas agora, para mudar a história desta vida, para mudar a história desta casa, nesse casamento, na vida material, na vida espiritual, na vida sentimental, em todas as áreas nós profetizamos agora, em todas as áreas nós declaramos a Tua glória, a Tua presença agora, Pai, e nos levantamos, Senhor, como igreja, para profetizar milagres, para profetizar a Tua presença, para profetizar o Teu poder sobre a vida dos Teus filhos, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Eu oro por cada um dos Teus filhos que estão conosco aqui no nosso chat ao vivo, cada necessidade apresentada hoje aqui. Eu oro pelo pastor Walter, pela irmã Sônia Rix, pela irmã Nete Nunes, pela irmã Cátia Preciosa, pela irmã Carla, serva do Deus Altíssimo. Eu oro pela irmã, Senhor, Eliette Martins, a irmã Débora, Senhor, Eliane Domingues Leal, a irmã Simone Santos, a irmã Mirtes Franco de Souza. Eu oro pela irmã Lonita Miller, irmão Cito, toda a família. Eu oro pela irmã Rose Andriac, o Marcos, Senhor, a Júlia, toda aquela casa. Eu apresento diante de Ti, Senhor, nesta manhã, a irmã Vânia Alves, o pastor Cristiano, a esposa dele, a missionária Simone Oliveira Carvalho Lano, os filhos, ó Pai, aquela igreja em Minas Gerais, Senhor, que vai prosperar, que vai crescer, as tendas da habitação ali serão ampliadas, Senhor, através da Tua presença, através da Tua glória naquele lugar. Eu oro pela irmã Elizabeth Machado, eu oro pelo presbítero irmão Antônio Carlos Júnior, irmã Carol, a empresa deles, ó Pai, aquela facção. Eu oro pela irmã Rosângela Cristina Polinari, Senhor, também, Senhor, ali o Eli Carlos Rodrigues, o Jairton da Silva, cada nome citado aqui, Senhor, enquanto nós estamos orando, vai avivando, vai curando, Senhor, vai libertando nesta manhã. Em nome de Jesus eu oro também pela irmã Sônia Lui, eu oro pela irmã Vanessa Menende, a irmã, Senhor, Jandira Oliveira, cada necessidade da Tua filha apresentada aqui nesta manhã, nós unimos hoje aqui a nossa fé pela vida do irmão Jailson Borba, a irmã Alessandra Emelise. Eu oro pela irmã Ingrid Poener também, a irmã Serlei Caeser, o pai dela, que vai fazer uma cirurgia hoje, Pai, o seu João. Eu oro pela irmã Roseneide Maria também, que está de aniversário hoje, Pai, abençoa a vida da Tua serva. Eu oro pela irmã Marlise Goric, Senhor, também a mãe, Senhor, do irmão Jailson, abençoa a Tua filha, abençoa a Tua serva, a irmã Élica de Oliveira, lá de Manuel Ribas, no estado do Paraná, abençoa a Tua serva também, a irmã Lucenir Duarte, a irmã Tânia Cortes, Senhor, de Rio Negrinho, prospera a vida da Tua filha, abençoa, aviva o coração dela, enche ela da Tua presença. O irmão Abel Oliveira também, vai abençoando, Senhor, os Teus filhos, o irmão Rogério dos Reis Nascimento, a irmã Paloma Torres, ó Pai, a casa dela, a família dela, nós apresentamos diante do Teu altar. A irmã Thaís Bonato, abençoa a família dela, Senhor, entra com providências ali também, pela vida dela, Senhor, enche ela da Tua presença agora, renova as forças dela nesta manhã, vai derramando da Tua glória sobre a vida da irmã Thaís Bonato, toca nela agora, Espírito Santo, quebra as barreiras espirituais contra a vida dela, toda a resistência maligna ali contra aquele lar, contra o ministério, nós estamos quebrando agora, estamos anulando agora, e ela está sendo renovada, Senhor, hoje, as forças dela, o ânimo dela, a alegria dela, Pai, vai enchendo agora, Senhor. Também eu oro pela irmã Célia Sueli, a irmã Zenaide de Jesus Santos, Pai, abençoa, opera, Senhor, poderosamente ali na restauração, Senhor, da mãe dela, o genro, Senhor, a restauração do casamento do genro, da irmã Célia Sueli. É a oração que nós fazemos pela irmã Simone Maria também, pelas amigas dela ali de Alagoinhas, no estado da Bahia, a irmã Núbia, a irmã Cleide, a irmã Giovânia, a irmã Cristiane, a irmã Miriam, a irmã Sheila, a irmã Railza, a irmã Adriana, que estão aqui conectadas conosco, abençoa elas, Pai. Derrama a Tua glória ali no meio delas agora, derrama a Tua presença ali onde elas estão nesta manhã, batizando, vai batizando elas com Teu Espírito Santo, vai curando, Senhor, de toda e qualquer enfermidade nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nós Te adoramos, nós Te glorificamos, Senhor, nós exaltamos o Teu nome hoje aqui, apresentamos a irmã, Senhor, Maria Amaral também, a irmã Nayara Priscila também, Senhor, diante do Teu altar, vai abençoando, Senhor, a irmã, o irmão Daniel,
Senhor, também que está conosco, a Sabrina de Indaial, ó Pai, abençoa a Sabrina agora, a casa dela, a família dela, o lar dela nesta manhã de quarta-feira, Senhor, também a irmã Luzimaria Araújo, opera poderosamente, Senhor, sobre a vida do irmão Nilton Borganha, também o irmão Christian Luiz Fagundes, que está enfermo ali, a irmã Sônia Rix, que também está enferma, nós oramos por eles, declaramos a cura sobre a vida deles. Eu oro também sobre a vida do irmão Leandro Soares. Pai, abençoa o teu servo, transforma, Senhor, as situações que ele necessita ali, opera poderosamente sobre a vida do teu servo. Também eu oro pela vida, Senhor, ali do irmão Délcio Veita, a irmã Adriana, Pai, aquela casa, aquele lar, aquela família, Senhor, entra com providências agora, Senhor, abençoa também a irmã Rose Valdir, opera poderosamente ali naquela vida, ali naquela casa, Pai. Entra com providência, Senhor, sobre a vida, Senhor, dos teus filhos, das tuas filhas, Pai, que estão aqui conosco nesta manhã, que entenderam a tua palavra, que ouviram a voz do teu Espírito, que compreenderam aquilo que o Senhor falou ao nosso coração nesta manhã tão abençoada de quarta-feira, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa ao irmão Ednei Camilo, opera, Senhor, poderosamente sobre a vida dele também, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, abençoa o teu servo, abençoa o teu filho, a irmã Isabel Cardoso também, Senhor, nós oramos pelo Eduardo, por libertação das drogas, da justiça, entra com providência sobre a vida da irmã Adriana Oliveira também, em nome de Jesus, ó Pai, abençoa a tua filha, abençoa a tua serva, Senhor, vai abençoando, Pai, cada um dos teus filhos aqui nesta manhã. Eu oro pela aposentadoria ali, pelo emprego, pela aposentadoria da Carla, pela porta do emprego da Carla Roberta, pela cura da Marinalva, Senhor, ali pela aposentadoria do Luiz Fernando também nós oramos, colocamos diante do teu altar, nós abençoamos a vida dos teus filhos, declaramos que as portas estão se abrindo ali e o teu nome está sendo glorificado nesta manhã em nossas vidas, Pai. Oramos também pelos teus filhos ali do nosso grupo de oração, de intercessão, teus filhos que estão conectados conosco, que estão te adorando ali conosco todas as manhãs, que têm nos ajudado em oração, abençoa a vida deles, e também eu oro por aqueles que têm nos ajudado nesta grande obra, Pai, aqueles que têm amado, que amam esta obra e querem que ela continue sendo de portas abertas, que têm contribuído com esta obra, Pai, financeiramente, abençoa eles também, multiplica o celeiro, a sementeira, continua abrindo portas para os teus filhos, porque eles têm lançado a semente numa terra fértil, e esta semente vai multiplicar 30, 60 a 100 vezes mais. É a nossa oração aqui nesta manhã, Pai, em nome de Jesus, Senhor, te louvamos e te adoramos em nome de Jesus. E a igreja diz aquilo que a irmã Paloma Torres está dizendo: amém, amém e amém. Amém, meus irmãos, glória a Deus, aleluia.